Eu vou fazer aqui com vocês um exercício de tentar descrever, caracterizar os atributos que os grandes filósofos e teólogos da história atribuíram a Deus. Deus é um conceito de ser supremo. E é um conceito presente em diversas religiões monoteístas, que têm um único Deus, henoteístas ou politeístas. Henoteístas são as sociedades, especialmente as tribais, que acreditam no Deus da tribo, mas não negam a existência dos deuses das outras tribos. Ou os politeístas, que creem em diversos deuses. Geralmente, Deus é definido como um espírito, portanto incorpóreo, não tem matéria, infinito e eterno, criador e preservador do universo. O conceito de Deus, conforme descrito pelos teólogos, geralmente inclui ainda os atributos da onisciência, ou seja, possui todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro, a onipotência, ou seja, seu poder é ilimitado, a onipresença, que é estar presente em todos os lugares, a simplicidade, que é um atributo importante porque a complexidade está associada àquilo que é composto de diversas partes, e a existência eterna e necessária, ou, na linguagem de alguns, autoexistência. Muitos teólogos também descrevem Deus ainda como onibenevolente, ou seja, perfeitamente bom, e amoroso. Mais frequentemente é descrito como imaterial e sem gênero, embora as religiões monoteístas, pelo menos, empreguem uma terminologia masculina através do uso de termos como ele ou pai, sendo que algumas ainda, como o judaísmo, atribuem apenas um gênero puramente gramatical. A incorporeidade e a corporeidade de Deus estão relacionadas a concepções de transcendência, estar fora da natureza, e de imanência, estar na natureza, no mundo, com uma posição de síntese que é representada pelo panenteísmo de Francisco de Assis, por exemplo. E o panenteísmo consiste em acreditar que Deus está na natureza, mas não é a natureza. Panenteísmo, ou seja, Deus em tudo. Deus foi concebido também pelos teólogos como pessoal, pelo menos nas religiões teístas, e especificamente no monoteísmo, é um ser supremo e principal foco da fé. No teísmo, Deus é criador e sustentador do universo, ou seja, ele não cria e abandona, deixa o mundo, mas ele cria e permanece como sendo sustentáculo, fundamento do mundo, do universo. Sem ele, nada é. Enquanto no deísmo, Deus é o criador, mas não o sustentador do universo. Já no panteísmo, Deus é o próprio universo, né? Deus, teísmo, pan, tudo. No teísmo, mais especificamente o teísmo de cunho monoteísta, Deus é descrito de uma forma personificada. Deus é uma pessoa, um ser com atributos humanizados e com uma personalidade bem definida. O teísmo sustenta que Deus existe realmente, objetivamente e independente do pensamento humano. Sustenta ainda que Deus criou tudo, que é onipotente, eterno e é pessoal, interessado nas coisas dos homens e, portanto, responde às orações e súplicas dos humanos. O teísmo monoteísta afirma ainda que Deus é tanto imanente quanto
transcendente. Deus é infinito e, de alguma forma, presente em todos os acontecimentos do mundo, não só do mundo natural, como também da própria história, nos eventos da história. A teologia católica, por exemplo, sustenta que Deus é infinitamente simples e não está sujeito involuntariamente ao tempo. Isso significa que ele está para além do tempo, né? Nós podemos entender a questão da eternidade de duas formas distintas. Algo eterno pode ter início no tempo e perdurar ad infinitum, né? Ad eternum. Não é propriamente o entendimento que se tem acerca da eternidade de Deus. Quando se fala da eternidade de Deus, se tem que ele desde sempre é e para sempre será. Ou seja, é uma eternidade sem tempo, ou para além do tempo, transcendente ao tempo. Isso é importante para poder conjugar essa questão com os eventos da história e com a própria questão da liberdade humana. Teólogos e filósofos atribuíram um sem número de atributos para Deus, né? Como já mencionamos aqui. Santo Agostinho, Tomás de Aquino são importantes nesse sentido, mas também Maimônides, o judeu Maimônides, né? O muçulmano Al-Ghazali, são teólogos que tratam da questão dos atributos de Deus. Muitos argumentos, né, foram desenvolvidos para a existência de Deus e buscaram compreender as implicações precisas dos atributos divinos. Conciliar alguns desses atributos gerou uma infinidade de problemas filosóficos, muitos deles de ordem lógica, e debates importantes. Por exemplo, a onisciência de Deus implica que Deus sabe como é que agentes livres irão escolher, fazer suas escolhas no futuro. Se Deus sabe isso, a liberdade, o livre-arbítrio é aparente, pode ser ilusória. Ou então, o conhecimento de Deus não implica predestinação. E se Deus não sabe, então simplesmente não é onisciente. Só para dar um exemplo das implicações filosóficas que nós passaremos a tratar a seguir.